a primeira coisa que vocês têm que saber é a definição. É muito comum, às vezes, chegar no internato e dizer que um trauma abdominal é um abdômen agudo. Ele rompeu o baço numa batida de carro e está com o abdômen agudo hemorrágico. Ele teve uma facada e está com o abdômen agudo perfurativo. Isso é um erro primário que vocês não devem cometer, tá? Porque aqui está a definição. É um distúrbio agudo, súbito e espontâneo. Essa palavra aqui é fundamental. Então não teve nenhum agente causal. Isso aconteceu do nada e, logicamente, é uma dor abdominal de início agudo, espontânea, que traz o paciente ao pronto-socorro e vai exigir do médico um pronto atendimento e um diagnóstico rápido e um tratamento também, seja ele clínico ou cirúrgico. A importância é tamanha desse tema que há uma das maiores taxas de admissão no pronto-socorro. Certamente, quando vocês estiverem mais para frente no internato, no pronto-socorro cirúrgico ou no pronto-socorro médico, vocês vão ver que isso que está projetado aqui corresponde à realidade, onde você tem uma grande porcentagem desses pacientes, e sobretudo naqueles mais idosos, que são admitidos no pronto-socorro em decorrência de uma dor abdominal aguda. Esses pacientes, como eu falei, vocês vão ter que submetê-lo a uma anamnese e talvez vocês não consigam fazer o diagnóstico, mas vão conseguir enquadrar em algum dos subtipos de abdômen agudo e, em consequência, acertar a conduta. Então, é uma anamnese bastante simples. Não encarem isso com a simplicidade que os clínicos dizem que os cirurgiões têm em relação à anamnese, porque nós cirurgiões não somos clínicos, não conhecemos as coisas. Eles sempre brincam assim, né? Mas a gente é mais objetivo. Então, já que é para trocar farpas, a gente começa falando assim, né? Então, a dor. Você tem que saber se essa dor é de início súbito ou se tem alguns dias. Vocês vão ver por quê quando nós nos aprofundarmos nos temas. Se essa dor ela é localizada ou difusa, se essa dor é incólica ou se essa dor tem uma característica, assim, não tem uma característica. Tá? Se é de muita intensidade, quanto tempo teve essa dor, isso é fundamental. Então vocês veem que algumas perguntas rápidas e bem simples, você consegue caracterizar a dor. Quanto tempo tem, se é uma dor que se modificou ao longo do tempo, se é uma dor incólica ou se tem outra característica, se é de forte ou fraca intensidade. Se esse paciente tem vômitos, como que está a função intestinal? Então, esses vômitos, se eles são muito precoces em relação ao início da dor ou mais tardio, se esse paciente parou de eliminar gases e fezes, se esse paciente ele está distendido ou não. Então, são perguntas que vão conseguir fazer um enquadramento em algum dos tipos de abdômen agudo. Então, se esse paciente, às vezes nós estamos diante de um quadro de um abdômen agudo, de um falso abdômen agudo. Esse paciente pode ter infecção urinária, esse paciente pode ter uma pneumonia, ele pode estar com cólica nefrética. Então, a anamnese ela tem que ser global. Tá? História ginecológica é importante nas mulheres que estão em fase reprodutiva. Se o paciente tem cirurgias prévias, isso nos leva a pensar, às vezes, em uma das causas de obstrução, por exemplo, que são as bridas. Tá? Se tem febre não é sinônimo de abdômen agudo inflamatório, embora a febre seja mais comum no abdômen agudo inflamatório, mas não é sinônimo. Se esse paciente tem sintomas associados, icterícia, talvez estejamos diante de uma inflamação da vesícula, colúria mesmo. Se esse paciente está evacuando sangue, então será que tem alguma outra coisa? Hematêmese e melena, será que esse paciente está vomitando? Então tem que fazer uma análise global, além do exame físico. Tá? O exame físico, obviamente, ele vai ter o seu endereço principal no abdômen, onde nós vamos ver, através da inspeção, se esse paciente está distendido, através da percussão, se ele tem um timpanismo aumentado, através da ausculta, se os ruídos estão aumentados, e se esse paciente tem uma dor abdominal, a palpação, seja ela espontânea ou não. Tá? Então é importante, mas além do exame abdominal, você tem que ver o exame geral, frequência cardíaca, pulso, glucosas coradas, enfim.
Tá? Importante também, na inspeção, saber se ele tem cicatrizes. Lembra que eu falei da cirurgia prévia? A cirurgia prévia pode levar à formação de bridas como uma causa importante do abdômen agudo obstrutivo. Aqui vocês têm um tema que quem já teve aula no terceiro ano sabe. Defesa e contratura são coisas diferentes. A defesa, ela é voluntária. Então, é aquela... Às vezes você tem um órgão que quando tocado através da palpação dói, obviamente. Então, o paciente faz uma defesa. Ele contrai o abdômen para que você não consiga deprimir esse abdômen e provocar uma dor. Então, é aquela manobra que na semiologia vocês aprendem que conversando com o paciente você pode distraí-lo e conseguir palpar melhor. Então, não se esqueça, isso é uma defesa. Diferente da contratura, que por mais que você converse com o paciente, o músculo ele está retesado, ele está contraído permanentemente por uma inflamação mais intensa, não só de um órgão abdominal, mas da parede abdominal, do peritônio parietal. Então, esse paciente vai ter uma contratura constante e não adianta você distraí-lo que você vai ter sempre presente essa rigidez muscular. Evidente que o abdômen agudo, vocês vão ver que ao final dessa exposição, vocês vão conseguir, com a história do exame físico, enquadrar o abdômen agudo nos diferentes subtipos. Mas alguns exames laboratoriais ou de imagem serão necessários para você aprofundar esse diagnóstico ou mesmo esclarecer o diagnóstico, que não raras vezes você fica bastante em dúvida, sobretudo em mulheres ou em pacientes mal informantes, ou hoje no nosso sistema de saúde caótico, esses pacientes passam por um médico, 2 médicos, 3 médicos, são medicados ou mal medicados, e quando chegam a vocês, o quadro está todo mascarado. Assim, é importante o hemograma, a amilase, no caso de uma suspeita de pancreatite, exame de urina, entre outros exames. E na imagem, aqui é muito importante o raio-x abdômen. Vocês vão ver que é um exame barato, de fácil interpretação e que elucida muito os diferentes tipos de abdômen agudo, sobretudo o abdômen agudo obstrutivo. Você pode lançar a mão também de ultrassom, que hoje tem quase todo o pronto-socorro, a tomografia computadorizada e a paracentese. Para quem não está habituado, a paracentese é uma retirada de líquido da cavidade através de uma punção percutânea. E também, muitas vezes, a laparoscopia, que é a introdução de um sistema óptico no abdômen, para que você visualize diretamente os órgãos intra-abdominais. Então, agora nós vamos falar da classificação do abdômen agudo. Isso é importante para vocês saberem que os abdômen agudos são 4 tipos, na verdade. Esses é o inflamatório, o obstrutivo, o perfurativo, o hemorrágico e um 5º tipo, que aqui está classificado como um subtipo, mas ele se comporta clinicamente e no exame físico, e também na imagem, como um abdômen agudo obstrutivo. O que é um abdômen agudo vascular? Nós vamos falar depois. Significa que não está havendo aporte sanguíneo para o intestino, em consequência, esse intestino vai parar. Então, o intestino parado ele vai funcionar como se fosse um segmento obstruído. Tá? Então, por isso que todos os comemorativos do abdômen agudo obstrutivo se encaixam no abdômen agudo vascular. Vocês vão ver que em alguns livros esse abdômen agudo ele não existe, ele está dentro do abdômen agudo obstrutivo. Então agora nós vamos começar a falar de cada tipo, sempre levando em conta aquilo que eu falei destes comemorativos, da dor, o tipo da dor, o tempo da dor, a característica e a intensidade da dor, se tem náusea, se tem vômito, se está distendido, se parou de eliminar gases e fezes, tá? Se os ruídos hidroaéreos estão aumentados. E se tem uma distensão importante, se tem defesa, se tem contratura. Então vamos lá. O abdômen agudo obstrutivo. O abdômen agudo obstrutivo é aquele mais interessante. Ele é talvez o de mais fácil diagnóstico. Tá? Esse paciente em relação a dor abdominal. Eu falei para vocês que a dor é o sintoma mais importante que vocês têm que esmiuçar e levar em conta. Assim, a dor, ela é geralmente incólica. Tá? A característica do abdômen agudo obstrutivo é a dor incólica. Por
Porque se você tem uma obstrução, seja qual for a etiologia, vai haver uma hipercontração desse segmento do intestino, tentando vencer aquela obstrução. Portanto, você vai ter, toda vez que você tiver uma contração excessiva do intestino, você vai ter uma dor em cólica. Tá? A cólica uterina nada mais é do que uma contração para expelir os coágulos. Quando a gente está com uma diarreia, nada mais é do que uma contração para jogar aquilo para fora. Tá? Então, por isso que nós temos cólica. Então, vocês têm que ver que a dor vai ser em cólica. Esse paciente, ele vai ter o tempo de história. O tempo de história, o paciente vai chegar ao pronto-socorro com mais tempo. Porque a dor em cólica às vezes não incomoda, ele pode achar que seja alguma coisa passageira, que comeu algo que não fez bem, ele pode confundir com uma cólica menstrual, enfim, é um sintoma que começa, todos nós tivemos uma cólica aqui, não vamos correndo ao pronto-socorro, né? Então é aquele paciente que vai procurar o médico, procurar o pronto-socorro em torno de 3 ou mais dias. Tá? Isso é importante, porque esse paciente vai chegar dizendo que está com dor, geralmente em cólica, já há 3, 4 dias. É um paciente que vai ter, vamos lá, primeiro estado geral dele. Esse paciente, imagina 3, 4 dias sem se alimentar, né, vomitando. Então esse paciente vai ter alteração do estado geral, deverá estar desidratado, taquicárdico, às vezes hipotenso, e vai falar na sua história que tem parada de eliminação de gases e fezes. Então olha só, dor em cólica, parada de eliminação de gases e fezes, vômitos, porque vocês têm que imaginar, se você tem uma obstrução, seja ela qual for o nível do intestino, se não vai para distalmente, vai refluir. Então esse paciente vai ter vômito. E os vômitos aqui vocês têm que saber que eles serão tão mais precoces no quadro, quanto mais proximal for a obstrução. Certo? E tão mais tardio no quadro, quanto mais distal for a obstrução. Outra característica do vômito que vocês têm que pesquisar, se a obstrução for mais proximal, o vômito tem a característica mais de conteúdo gástrico jejunal, que é o quê? Bile ou um conteúdo gástrico que é amarelado. Se for mais distal, íleo, ou se for intestino grosso, esse paciente pode vomitar fezes. Então você vai ter um vômito fecaloide, tá? Mais tardio. Esse paciente, no exame físico, ele vai estar o quê? Distendido. E os ruídos hidroaéreos? Se eu falei que você tem uma hipercontração para tentar vencer essa obstrução, então você vai ter um ruído hidroaéreo aumentado. Então, recapitulando. O paciente chega com 3 ou mais dias de história. E, invariavelmente, às vezes, eles podem chegar até com uma semana de história. É um paciente que vem contando que está com parada de eliminação de gases e fezes, vomitando desta ou daquela característica, mais precoce ou não, e com cólica abdominal. Ao exame físico, além do estado geral comprometido, você poderá ter uma distensão, terá uma distensão abdominal e ruídos hidroaéreos aumentados. Então, esse paciente você tem fechado um abdômen agudo obstrutivo. E as causas desse abdômen agudo obstrutivo? Diversas são as causas, né? Você poderá ter tudo que pode obstruir o intestino. Fecaloma, ou fezes, que podem obstruir o intestino. Geralmente pacientes que têm doença de Chagas, megacolon. Em crianças, as verminoses, em adulto isso é muito raro. Em adulto é muito frequente, pacientes mais idosos, tumores. Pacientes submetidos à cirurgia, nós temos as bridas. O que são bridas? Quando vocês entrarem conosco em cirurgia lá no 6º ano, vocês vão ver o que são bridas. Então agora vocês têm que ter uma ideia de que toda vez que você tem uma invasão na cavidade abdominal, vai haver uma cicatrização. Seja uma invasão mais simples, como uma apendicectomia ou uma cesárea, ou invasão mais grave, mais intensa, como uma cirurgia de tumor. Mas o organismo vai reparar todos esses danos através de fibrose. E às vezes essa fibrose pode provocar acotovelamentos das alças, essa cicatrização. Isso que são as bridas, as aderências. Tá? Todos nós teremos bridas, aderências, na nossa cavidade abdominal,
invadida. Mas elas serão, na maioria das vezes, inofensivas. Em alguns pacientes, elas poderão ter, por azar, alguma repercussão. Então, basicamente, as causas são essas. Importante no diagnóstico, a radiologia. Vocês vão ver, então, eu vou explicar depois. E o tratamento, excepcionalmente clínico, na maioria das vezes, cirúrgico. Vamos lá. Esse é um raio-x de abdômen normal. Vocês vão ver que todos nós, se radiografaram todos aqui, nós teremos ar exclusivamente no intestino grosso. Vocês estão vendo aqui, dá para ver, mas dá para ver. Às vezes no início é um pouco difícil, mas vocês conseguem acompanhar, que tem um negócio mais escuro, fazendo assim, ó. Acompanhar. Isso é a chamada moldura colônica. Tá? Então, se fizer uma radiografia, você vai tirar todo o intestino grosso. Aqui está um pouquinho pior, mas dá para ver que aqui tem uma ó. Tá? Então, isso é ar no intestino grosso normal, e outro ar que vai ter também é a bolha gástrica. Ar fora desses dois locais significa algum problema. Tá? Então, se você fizer uma radiografia, por exemplo, quando nós tivermos uma jeca, é provável que tenha ar delgado. Mas você está com um problema. Então, vamos lá. Olha esse raio-x. Ele é totalmente diferente daquele anterior. O que vocês veem? Naquele estava difícil até ver onde que tinha gás, né? Vocês tinham que imaginar um pouco, não tinham? Aqui não precisa nem imaginação. Né? Até vocês do primeiro ano estão vendo, né? Olha, tá, né? Ah, que beleza. Você vai chegar em casa falando, né? Olha, eu já vi. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui é uma alça, isso aqui é outra alça, isso aqui é uma alça, isso aqui é outra alça. E o que é isso aqui, ó? Gás para cá, gás para cá. O que é isso aqui? Isso aqui é a parede da alça espessada, tentando com edema. A parede está tentando, o intestino está tentando vencer uma obstrução. É natural que fique edemaciado nos dias de história. Tá? Isso aqui é um quadro clássico de uma radiografia. Agora eu não sei se essa radiografia é em pé ou deitada. Vamos ver se vocês me ajudam. Essa radiografia é em pé e essa qual que é em pé? A primeira ou a segunda? Isso aqui são os famosos níveis hidroaéreos, certo? Para você ter nível hidroaéreo, líquido embaixo, gás em cima. Portanto, essa radiografia é em pé. Tá? Isso é importante para vocês saberem. Mas independente de saber se é em pé, essa aqui é uma deitada, vocês vejam como está esse abdômen cheio de gases. Tá? Então tá aqui. Gás também, um local totalmente anormal, o gás deveria estar aqui, com níveis hidroaéreos. Então esse paciente está com uma obstrução. Esse é um raio-x de abdômen agudo obstrutivo. Tá? Às vezes a tomografia poderá mostrar uma obstrução. Então, onde que está a obstrução aqui? Isso aqui, ó, aquela mesma alça que dava para ver no intestino, sono, hein? Aquela mesma alça que dava para ver no intestino, desculpa, no raio-x, você vê aqui com muito melhor. Isso aqui é a densidade de líquido. Está cheia de líquido, ó. Tá? Parede espessada, lembra bem? E aqui, ó, é uma alça, continua com outra alça e tem um estreitamento no meio. Isso aqui é a obstrução. Mesmo que vocês não saibam ver essa obstrução, que realmente não é fácil para vocês, mas vocês têm que ver. Essas alças estão dilatadas, com a parede espessada. Okay? Então, aquilo que eu falei, às vezes vocês não acertam o diagnóstico, mas sabem. Então, vamos lá. Aqui é outro. Vocês vejam que isto aqui está um pouco diferente daquele outro. Isso aqui também às vezes exige um pouco de quem está começando, mas quando vocês estiverem no 5º, 6º ano, vocês vão ter que saber isso aqui. Esta radiografia está um pouquinho diferente. Vocês vejam que isso aqui está mais largo, não está mais largo do que aquele raio-x anterior. Tá? E vocês vejam que tem um negócio que vem até aqui na metade e para.
Tem outra que vem até aqui e para. Vocês arriscam dizer isso? Isso são as obstruções. Isso aqui é uma obstrução de cólon. Tá? Não precisa saber se é uma obstrução de delgado, de cólon, mas dá para saber que é uma obstrução. Esse paciente vai ter que ser levado à cirurgia. Tá? À medida do tempo vai passando, vocês vão tendo familiaridade com isso e vocês vão conseguir saber se é delgado ou cólon. Tá? Então, isso aqui é o famoso obstrução de cólon. Este aqui, se vocês guardarem essa radiografia, vocês não vão esquecer nunca mais do que é um volvo de sigmoide. Tá? O que é um volvo de sigmoide? É um paciente com megacolon, uma das causas de obstrução. Esse paciente tem uma dilatação desse intestino, e esse intestino dilata, ele dobra assim. Tá? Forma um volvo, dobra sobre ele mesmo. Para que você tenha um volvo, há necessidade de uma dilatação, um alongamento desse intestino, e que ele tem um meso curto. Ele vai crescendo, depois ele dobra. Tá? Então vocês vejam uma grande alça, olha só, direcionadas para a fossa ilíaca, tá? Com uma parede bem espessada. Isso aqui chama-se, para quem gosta de forno, alça de Val, tá? Ou então o famoso sinal do grão de café. Não parece um grão de café? Então esse é o volvo. Guardem essa imagem. É um volvo. Muito bem. Jefferson, me ajuda aí, travou. Põe o próximo para mim. Então, o abdômen agudo obstrutivo já está terminado. Então, vamos lá. Recapitulando. Dor abdominal incólica associada à paralisação de gases e fezes, mais vômitos, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos aumentados, história de cirurgia prévia ou de uma evacuação, paciente que história de fecaloma, história de chagas, paciente mais velho com hipótese de um tumor, tá? Então esse paciente, o diagnóstico vai ser feito basicamente pela radiografia. Vocês viram que a gente não usamos ultrassom, por quê? Porque o ultrassom, o gás é obstáculo às ondas sonoras. Então o ultrassom ele não tem utilidade na suspeita do abdômen agudo obstrutivo. E podemos usar, eventualmente, a tomografia e o diagnóstico é confirmado e o tratamento quase totalidade cirúrgico. Tá bom? Então vamos lá. Abdômen agudo perfurativo. Esse abdômen agudo ele já é um pouco mais, não escandaloso, mas um pouco mais assim, intenso, porque ele vai, imagina uma perfuração de alguma víscera no seu abdômen, derramando fezes, ou derramando suco, ou derramando suco gástrico ou bile no peritônio. Isso vai causar uma irritação bastante grande. Então, esse paciente vai procurar o pronto-socorro. Lembra daquela anamnese? Da dor? Tempo da dor? Ele vai procurar o pronto-socorro em horas, no máximo um dia. Ele vai ao pronto-socorro dizendo que a dor cólica na obstrução é uma dor forte. Às vezes esse paciente é uma dor de intensidade muito grande e às vezes ele diz, olha, foi tal hora a minha dor, eu senti uma dor repentina, parece que estava enfiando uma faca na minha barriga, então é a hora que perfurou. Tá? A causa mais frequente é a úlcera péptica perfurada, a causa mais frequente, certo? Então esse paciente vai vir com poucas horas, então raramente ele vem toxemiado, ele vem com sinais francos de peritonite, irritação peritoneal. Mas é um paciente que pode chegar bastante toxemiado, tudo. A dor vai ser de forte intensidade, pode ser localizada ou rapidamente se generalizar. Esse paciente, vômito. O vômito não chama muita atenção, ele pode ter vômito, por quê? Porque ele, você está com uma irritação peritoneal,
Parada de eliminação de gases e fezes não tem muita importância, porque tem no máximo um dia de história, isso não leva muito em conta. E o exame físico desse paciente ele vai ter a contratura. Por quê? Porque uma irritação peritoneal é importante. Você vai ter um comprometimento não só das vísceras, mas do peritônio parietal. Portanto, ele tem o famoso abdômen em tábua. Tá? E o exame físico que chama a atenção muito importante é a perda da maciez hepática, que é o nome desse sinal que está aí projetado, que é patognomônico de perfuração de uma víscera oca. O raio-x vai ser diagnóstico e tratamento sempre cirúrgico. Então vamos lá, vamos recapitular. Esse paciente então poderá sim vir nessas condições, muito grave por causa da peritonite intensa. Como eu falei, a causa mais frequente é a úlcera péptica perfurada e vai derramar ácido, vai derramar bile. O agente mais irritante que existe é a bile seguida, em ordem decrescente, então, pelo ácido, tá? Depois fezes, depois urina e, em último caso, sangue. Por quê? Porque o sangue tem pH, tem osmolaridade, a mesma coisa do peritônio, então vai irritar menos. A urina se aproxima um pouco mais, depois as fezes, depois o suco gástrico, depois a bile alcalina, muito irritante. Esse paciente com úlcera perfurada vai ter ácido e vai ter bile, então ele poderá chegar muito grave, só não chega porque ele vem rápido, porque ele não aguenta de dor. Então, esse paciente vai ter um abdômen em tábua, tá? Uma resistência involuntária, isso chama-se contratura. Os ruídos hidroaéreos geralmente diminuídos, uma percussão com bastante dor e desaparecimento da maciez hepática. Vocês se lembram na semiologia que percutindo o nosso hipocondo direito, onde está o fígado, você tem um som maciço. Esse som transformar-se no som timpânico é porque tem gás interposto e vocês vão ver por que acontece. Não estou conseguindo passar mais. Obrigado. Então, esse é um raio-x de tórax normal. Vocês vão falar, mas o camarada está falando de abdômen, de repente aparece com raio-x de tórax. Né? O paciente que tem uma obstrução intestinal, uma perfuração intestinal, o melhor exame, se vocês tiverem que escolher um, é o raio-x de tórax. Tá? Porque o raio-x de tórax, esse é o raio-x normal. Lembra que eu falei que no abdômen é comum ar no intestino grosso e a bolha gástrica. Então vocês vejam aqui a bolha gástrica do lado esquerdo, a área cardíaca, o mediastino, né, e o pulmão. Então, passa para mim, por favor. Próximo. Tá. Então, olha só, aqui precisa também um pouquinho de imaginação. Isso aqui é um pulmão normal? Vocês concordam? Não, não é. Porque, ó, aqui é a bolha gástrica, aqui termina o pulmão, e esse pulmão não tem um negócio aqui no meio? Este aqui, ó, é o ar embaixo do diafragma. Se você percutir o fígado aqui, percutir essa região, vai estar timpânico. Então esse paciente vai ter com certeza um sinal de Joubert. Tá? Então, próximo. Aqui, tem arrisco alguma coisa? Olha, aqui você tem o diafragma, bolha gástrica, né? Mas aqui, olha uma linha bem tênue e um pouquinho de gás embaixo. Estão conseguindo ver? Tá? Então isso aí é o peritônio também. Próximo. Olha aqui. Aquela imagem magnificada. Tá? Seguinte, por favor. Muito bem. Então, abdômen agudo, perfurativo. É o abdômen agudo, mais assim, faz o paciente mais rápido ao hospital. É um abdômen agudo com muita dor. É um abdômen agudo que o paciente deverá vir no máximo um dia. Se ele comparecer ao pronto-socorro por mais um dia, ele vai vir bastante toxemiado. O raio-x de abdômen ele é muito importante para o diagnóstico. O raio-x de tórax especialmente, tá? Especialmente o raio-x de tórax. E confirmado o diagnóstico, seja clínico pelo sinal de Joubert ou pelo
raio-x, você vai ter que operar esse paciente. Tá? E a causa mais frequente é a úlcera pélvica perfurada. Abdômen agudo hemorrágico. Eu falei para vocês agora há pouco que o sangue é o que menos irrita o peritônio. Então, essa paciente ou esse paciente que tiver uma perfuração intestinal, um sangramento para a cavidade, ele não vai ter tanta repercussão em termos de problemas abdominais, dor, distensão, paralisação de gases e fezes, tudo. Mas, como ele está perdendo sangue, logicamente, ele vai ter os comemorativos da perda sanguínea. Então, esse paciente virá ao pronto-socorro tão rápido quanto o abdômen agudo perfurativo. Tá? Em algumas horas, no mesmo dia do início do quadro. Ok? Então, a causa frequente, você pode ter um hemangioma hepático perfurado, roto. Você pode ter, a causa mais frequente, é a gravidez ectópica rota, ou seja, uma gravidez na trompa, e não consegue ir ao termo, obviamente. Então, por isso, você tem um sangramento. Depois que aquele tecido trofoblástico cresce muito, aquilo vai romper. Então, essa mulher poderá ou não relatar atraso menstrual. Tá? Essa mulher vai se queixar de uma dor localizada, de fraca intensidade, localizada principalmente na região pélvica, mas que é uma dor, como eu falei, de fraca intensidade, que não vai ter aqueles comemorativos de parada de eliminação de gases e fezes, alteração de vômito, poderá ter ou não, mas isso não chama atenção. Não chama atenção por alguns motivos. Primeiro que o início do quadro é recente, então isso não é de muito valor. E segundo também, que esse paciente, o sangue não é um irritante peritoneal importante, né, como nós falamos. Tá? Então aqui, ó, esse paciente poderá vir pálido, consequência de toda a repercussão hemodinâmica do sangramento, tá? Uma dor abdominal súbita, mas de fraca intensidade, localizado geralmente na região pélvica, e o exame abdominal, esse paciente poderá ter uma defesa, e eventualmente o ruído hidroaéreo diminuído, mas isso, como eu falei, não é muito característico. Essa paciente, lembra que eu falei que nós poderíamos fazer uma paracentese, que é a função de líquido abdominal? Então, se você suspeita que tem um sangramento, você poderá introduzir uma agulha, e se a agulha trouxer sangue, aí o que vai acontecer? Tem sangue lá dentro. Uma coisa errada, tem que operar esse paciente. Tá? Às vezes você pode até fazer um exame vaginal e introduzir a agulha pelo fundo do saco da vagina. Você pega a região pélvica também. E hoje você tem também o ultrassom, que vai mostrar um líquido livre na cavidade. Então, recapitulando esse abdômen agudo hemorrágico, geralmente, eu estou dizendo o quadro mais clássico, é uma mulher jovem, no seu período reprodutivo, que relata uma dor súbita, de fraca intensidade na região pélvica, e que o exame abdominal ele não é muito rico, exceto talvez por uma defesa. E que você vai lançar mão de outros exames, como, por exemplo, a punção abdominal ou o ultrassom. E, na maioria das vezes, vai fazer o diagnóstico e o tratamento é cirúrgico. Bom? Próximo. Aqui é uma arteriografia. Essa aqui é uma arteriografia mostrando que tem sangramento em algum ponto. Então, vocês estão vendo, isso é o normal, tá? De uma artéria. De repente, borra. Então, isso aqui... Não, excepcionalmente, você lança a mão de um exame como esse para o diagnóstico. Próximo. Bom, o abdômen agudo inflamatório. O abdômen agudo inflamatório é aquele que causa mais paixão, porque ele é mais difícil de diagnóstico. Tá? Ele é um abdômen agudo que você vai ter inflamação de alguma víscera, seja do pâncreas, seja do vesículo, seja do divertículo, seja do apêndice. E esse paciente, até você começar a ter o processo inflamatório, depois processo infeccioso, tradução clínica, tradução no exame físico, isso demora alguns dias, esse paciente virá ao pronto-socorro, não como o hemorrágico e como o perfurativo, com algumas horas ou mesmo no primeiro dia. Ele virá não tão tardiamente quanto o obstrutivo, então ele vem entre 1 e 3, 4 dias. Tá? Para que todo esse processo que começa insidioso
estale. Então, quais são as causas? As causas nós já falamos, da inflamação da vesícula por um cálculo, uma pancreatite por abuso de álcool ou diverticulite, pacientes de mais idade, tá? Ou apendicite nos extremos da vida, os jovens e os mais idosos. Então, esse paciente começa com uma dor e ele não caracteriza bem o início. Às vezes é uma dor de um determinado tipo e ela se modificou. Quando você tem uma mudança da característica da dor, isso fala a favor de uma mudança do substrato anatomopatológico. A dor era leve, localizada, pode se transformar numa dor mais intensa. Por quê? Porque o processo inflamatório, ele progrediu. O processo inflamatório se alastrou. Então a dor pode ficar mais intensa. Esse paciente, ao exame, náuseas e vômitos poderá ter? Sim, esse paciente já tem mais dias de história, ele tem uma irritação peritoneal, pode ter vômitos. Ele pode ter parado de eliminação de gases e fezes? Pode, por causa do mecanismo reflexo. Toda vez que você tem uma inflamação no seu abdômen, você vai ter o chamado bloqueio, ou seja, as alças, as estruturas ao redor vão tentar conter aquela inflamação. Então elas vão lá para parar a inflamação e elas ficam paralisadas nesse processo. Portanto, você vai ver que essas alças paralisadas que vão dar a tradução radiológica, que a gente vai mostrar daqui a pouco. No exame físico, esse paciente poderá ter uma distensão mais ou menos intensa, difusa ou localizada, vai ter defesa se tem alguma coisa inflamada ali dentro, você vai fazer uma palpação, imagina, vai doer, esse paciente faz a defesa. Esse paciente poderá ter, em consequência daquela parada do intestino para bloquear aquela estrutura inflamada, você vai ter fluidos hidroaéreos diminuídos. Na percussão você poderá ter o timpanismo. Tá? Então vamos lá. Esse paciente... Não, volta por favor. Esse paciente vai ter... Não consigo aqui. Dá para voltar? Bom, não tem problema. Esse paciente então vai ter, recapitulando, 1 a 3 dias de história, vai ter história de gestão de álcool, vai ter talvez falar para você que tem cálculo na vesícula, vai falar que paciente de mais idade, que já tem às vezes até uma colonoscopia dizendo que tem uma diverticulite, ou se é um paciente mais jovem, que vai ter uma dor localizada na fossa ilíaca direita, tá? Então, esse paciente independe do sexo, e aí você vai ter sinais de dor, de defesa, você poderá ter parada de eliminação de gases e fezes, vômitos, poderá ter defesa, palpação, poderá ter febre, aqui sim poderá ter febre. Tá? Dá para pôr lá? O problema acho que não é comigo aqui, né? Ufa. Então, esse paciente é um paciente que você vai ter que lançar mais mão. Às vezes é difícil, mesmo um diagnóstico de apendicite em mulheres é difícil. Então, o abdômen inflamatório é aquele que às vezes fica mais tempo no pronto-socorro para nós traçarmos fazermos o diagnóstico e traçarmos a conduta. Então é aquele que nós vamos lançar a mão de mais mais da estrutura do pronto-socorro, exames laboratoriais, hemograma para ver leucocitose, amilase, lembra que eu falei lá no início, para ver se você tem... Quer o pendrive aqui de novo? Para ver se você tem... Para ver se você tem... se tem leucocitose, se é amilase, para ver se está com uma pancreatite. Obstrução, porque o intestino está parado para tentar bloquear aquela estrutura inflamada, tá certo? Então, o nível hidroaéreo, apenas mostrando para vocês, certo? E aqui, isso é uma coisa raríssima de ver. Quem arrisca isso é um fecalito, ou seja, uma obstrução do apêndice por fezes calcificadas. Tá? Por isso que esse paciente teve uma apendicite aguda. Tá? Aqui também a tomografia, que às vezes você tem que lançar a mão, que é um paciente que tem uma
uma apendicite aguda, perdão, tá? Por causa da... vocês vejam esse plastrão aqui, que também vai dar para ver no exame. Olha aqui, isso é um apêndice, bastante inflamado, com um líquido no seu interior e aquele fecalito, que foi visto na radiografia simples. Tá? Isso é para ilustrar que raio-x é útil, às vezes precisamos do ultrassom, como aqui, cadê? Às vezes precisamos, vou mostrar para vocês, então, às vezes precisamos do ultrassom, essa é uma vesícula inflamada, com cálculo no seu interior, tá? Às vezes precisamos da tomografia, às vezes precisamos da laparoscopia, a parede inflamada. Aqui é a mesma coisa, um abscesso já na região de apêndice. Bom, e o abdômen agudo vascular? Oi? Desculpa, por que, Ana? O professor falou que tem presença de gás, né? Deu pra ver no raio-x, mas os ruídos do aéreo estão diminuindo. Porque esse, diferente da obstrução intestinal, a obstrução intestinal você está tentando vencer uma obstrução. Aqui está tudo parado para tentar conter uma inflamação. Tá? Então o intestino, ele para. Toda vez que você tem o intestino parado, você vai ter gás no seu interior. Seja por uma obstrução lá ou porque ele parou. Entendeu? Então por isso que você vai ter o ruído diminuído no abdômen agudo inflamatório, diferente do abdômen agudo obstrutivo. Respondi? Então, abdômen agudo vascular. Lembra que vai faltar vai faltar sangue para o intestino. Então, o paciente vai ter uma parada de funcionamento, naquele segmento. Portanto, vai ter tudo semelhante ao abdômen agudo obstrutivo, inclusive tempo de história, tudo, com a variável de que às vezes são pacientes mais idosos, que estão fazendo uso de anticoagulantes, tá? Tem arritmia, que pode ter provocado um êmbolo que obstruiu a artéria que está irrigando o intestino. E vocês vejam a radiografia. Olha, parece uma obstrução intestinal, né? Ó, tem ar aqui, tá? Na tomografia, lembra daquela obstrução? Olha aqui, ó. Olha, bastante ar. Olha aqui como está. Vamos lá, ó. Olha essas setas mostrando que tem bastante edema de parede. Isso aqui é uma angiotomo mostrando que aqui você tem contraste pegou e parou aqui, significando que você tem um trombo ali na artéria mesentérica. Isso é catastrófico para o intestino, tá? Muito bem. Agora, o diagnóstico diferencial dor abdominal. Se vocês saírem daqui sabendo tudo isso, eu já fico feliz. Tá? Então, beleza? Tudo isso aqui leva em... então tem um monte, ó. Apendicite, obstrução intestinal, úlcera, tem uma série. Até algumas coisas que não são aneurismas, falso abdômen agudo, dismenorreia, tá certo? Endometriose, geralmente, a história é crônica. Então tem tudo isso aqui. Mas recapitulando, esse é um quadrinho que eu sempre ponho no final para vocês para resumir, tá? Então vamos lá. Importante a dor abdominal, característica dela, o tempo de história, parada de eliminação de gases e fezes, presença de vômitos e febre. Então vamos lá. Primeiro, abdômen agudo, obstrutivo, lembra? Que nós falamos. A dor é cólica, esse paciente vai nos procurar com 3 dias, isso aqui está 2 dias, mas ele procura com 3 ou mais dias. Parada de eliminação de gases e fezes e vômitos é bastante característico, tá? E a febre não interessa muito. O segundo que nós falamos foi o perfurativo, não foi? Dor. É súbita, de forte intensidade. Esse paciente procura um pronto-socorro rápido, com parada de eliminação de gases e fezes ou vômito, e a febre também é pouco característica. O hemorrágico, dor súbita e fraca, procura rapidamente o pronto-socorro, e os comemorativos aqui do exame intestinal ou da história não são importantes. E o inflamatório é uma dor às vezes localizada, pode ser difusa, tudo. Esse paciente procura o pronto-socorro em 1, 2 dias. Parada de eliminação de gases e fezes pode acontecer
Vômito pode ter, e a febre não é sinônimo, mas é mais característica. Tá? Então, pessoal, eu mais uma vez reforço aqui os meus agradecimentos à Liga, desejando que isso, eu gostaria de estar aqui na 23ª, 24ª, 25ª e assim sucessivamente. Quero ver alguns de vocês aqui, meus residentes, daqui a alguns anos, tá? E só tenho realmente que agradecer a atenção. Tá? Muito obrigado.